Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso encaminhou a contratação do argentino Cristian Medina do Estudiantes. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre Savarino, que deve responder se vai ou não para o Fluminense até amanhã, sexta-feira. Vidalba, que será apresentado hoje no estádio Newton Santos, e Copa São Paulo, com mais uma vitória do nosso Fogão. Mas começo com uma informação trazida pelo TF a respeito da renovação do empréstimo do Matheus Nascimento com o LA Galaxy dos Estados Unidos. O jogador de 21 anos, que tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026, permanecerá na equipe da MLS até o meio deste ano. Infelizmente, o Matheus Nascimento não conseguiu render no Botafogo aquilo que se esperava dele, principalmente quando atuava na base. O Matheus se destacava muito aqui no Fogão, mas no profissional nunca conseguiu ser aquilo que se pensava. Tomara que vá muito bem lá nos Estados Unidos. Desejo sucesso para o Matheus Nascimento. Pois é, galera, vamos agora para a negociação com o Cristian Medina. Conforme eu havia adiantado aqui no canal Fabiano Bandeira e também vínhamos falando no Glorioso Play, o Botafogo tinha avançado muito para contratar o meio-campista do Estudiantes. Acontece que veio o Transferban, isso acaba inibindo algumas negociações de fato, tanto que ontem à noite o competente jornalista argentino César Luiz Merlo informou no UOL que o Botafogo encaminhou a contratação do jogador. Faltava alguma coisa, a ideia é contratar o jogador por empréstimo de 1 ano com opção de compra. E aí outro jornalista argentino, o Nacho Tara, da TIC Sport, informou que para o Botafogo exercer a opção de compra ao fim do empréstimo, terá que desembolsar cerca de 10 milhões de dólares. Galera, em outra oportunidade, o Botafogo tentou contratar o Medina quando ele ainda atuava no Boca Juniors. E o Botafogo poderia pagar ao Boca cerca de 15 milhões de dólares, mas à época o presidente Riquelme não quis liberar o atleta para o nosso clube. O Medina, então, foi comprado pelos empresários, colocaram ele no Estudiantes, lá foi bem, acabou de ser campeão argentino, se destacou muito, mas os empresários do Medina querem dar a ele ainda mais visibilidade. Vem um Botafogo com ótimos olhos. Por isso, as partes avançam e o jogador poderá assinar contrato com o Fogão. Ótima notícia, empresário não é bobo. Se o Botafogo encaminhou a concretização do negócio, quer dizer que os empresários acreditam que o Transferban vai cair, que o Medina, de 23 anos, acredita que o Transferban vai cair. Não colocariam um jogador de qualidade aqui no Botafogo se não acreditassem que o Transferban vai cair. Como o Botafogo vai se desvencilhar dessa punição da FIFA? Isso é com o Botafogo, que trabalha bastante para sair dessa situação constrangedora. Mas os empresários estão trazendo o Medina para o Fogão, segundo informou ontem também, então, o César Luiz Merlo. Galera, seguinte, como eu venho falando aqui, a gente vem colocando também lá no Glorioso Play. O Botafogo não parou de negociar, o scout não parou de trabalhar. Essa notícia é mais uma confirmação. Fato é que o clube precisa ser competente, o John Textor precisa ser capaz de tirar o Botafogo da lista do Transferban da FIFA para que o clube consiga registrar atletas. Hoje, por exemplo, às 13 horas, Lucas Vidalba, que já foi anunciado como novo jogador do Botafogo, vai ser apresentado também em coletiva de imprensa, ou seja, o Botafogo anunciou o ponta-direita, agora vai apresentar, mas ele ainda não pode entrar em campo porque o Botafogo está proibido de registrar atletas por 3 janelas. Caindo o Transferban, maravilha, o Botafogo vai poder voltar a registrar jogadores a partir do momento no qual isso acontecer. Vamos torcer para dar tudo certo, mas essa provável chegada do Medina em breve é uma ótima sinalização também. Galera, o Medina tem 23 anos, como eu já disse, pode jogar no meio-campo como segundo homem e também como um terceiro homem, já jogou até mais adiantado,
no Estudiantes. Em 4-2-3-1 ele pode ser o segundo volante ou pode ser até uma espécie de meia central. Num 3-4-2-1, como gosta o técnico Martim Anselmi, o Medina pode jogar na linha de 4 ao lado do Danilo ou de outro volante de mais imposição na marcação. Pode jogar também na dupla de meias, à frente da linha de 4 jogadores. Por exemplo, ele pode atuar ao lado do Montoro, do Barreira, do Santiago, do Savarino, do Joaquim Correa. Isso pode acontecer porque já jogou mais adiantado no Estudiantes. Torcendo para que tudo seja assinado logo e o Botafogo traga mais um bom jogador. Falando em dupla de meias, bom jogador, um atleta que tem tudo para se destacar tecnicamente, se estiver bem fisicamente no esquema tático do técnico Martim Anselmi, é o Savarino, que já jogou aqui no Botafogo como meia central, já fez uma espécie de dupla de meias com o Thiago Almada, já atuou também como segundo atacante, ou seja, se o Anselmi optar por um 3-4-1-2, o Savarino pode jogar como um segundo atacante também, mas ontem, após o vídeo que soltei aqui no canal Fabiano Bandeira, informando que o Martim Anselmi quer ou queria conversar com o Savarino e avaliar o jogador em treinamentos, quem também soltou a informação foi o Fogão Net, o Matheus Medeiros, o JP Fragoso trouxe nova informação, dando conta de que o próprio atleta solicitou uma reunião após o treino de ontem. Conversou com o técnico Martim Anselmi, com a diretoria. Por quê? Botafogo e Fluminense negociam a ida do Savarino para o tricolor das Laranjeiras. O venezuelano não queria sair do Botafogo, rejeitou algumas sondagens, não vou nem chamar de propostas no papel, propostas já na mesa, mas ele já negava no início as situações para possíveis saídas e o Savarino agora podendo ir para o Fluminense, mas não está garantida a concretização do negócio. O Botafogo receberia uma compensação financeira, mais o volante, o Wallace Davi, de 18 anos. Ontem, o Glorioso postou nas redes sociais fotos do Savarino informando que ele retornou e se reapresentou. Pois bem, o Savarino repostou o que o Botafogo publicou numa rede social lá nos stories. Então o Savarino colocou a foto dele também retornando ao Botafogo nos stories. O Wallace Davi ontem também postou uma foto com um companheiro de clube lá do Fluminense nos stories. Ninguém quer sair mal. O Savarino não quer sair mal do Botafogo. Se sair, o Wallace Davi também não quer sair mal do Fluminense. É um jovem volante, 18 anos. Vamos aguardar porque o Anselmi de fato queria conversar com o jogador, entender também o que pensa o Savarino e avaliar o venezuelano em treinamentos. O Botafogo, galera, fez as análises ano passado. Fisicamente, o Savarino não respondeu como deveria ou como até poderia responder. Mas tudo é conversa, ele trabalhando muito bem, trabalhando com motivação, quem sabe não cresça tecnicamente também. Reitero, taticamente, ele tem lugar no que pensa o Anselmi como futebol, mas agora está nas mãos do jogador que deverá responder até amanhã, sexta-feira. Com todo respeito à educação, você quer ou não quer a permanência do Savarino? Vejo grande parte da torcida querendo que o venezuelano fique. Pois é, a galera, falando ainda sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, ontem o Fogão entrou em campo pela Copa São Paulo e venceu mais uma. 1-0 no Estrela de Março. O Botafogo perdeu muitos gols, atuou bem na maior parte do tempo, principalmente na primeira etapa. O goleiro do adversário foi muito bem, destaque do jogo, assim como já tinha sido destaque do jogo o goleiro do Águia de Marabá, quando o Botafogo na estreia também venceu. Então o Fogão ontem, com uma bela assistência do Caio Vale e um golaço do Cauã Zappellini, venceu o Estrela de Março por 1-0. O Botafogo tem 6 pontos, 2 gols de saldo, mas ainda não está classificado. Vai enfrentar o Taubaté, dono da casa, na última rodada, sábado às 19 horas, e empatando se classifica em primeiro do grupo sem problema nenhum. Taubaté perdeu para o Águia de Marabá por 2-1, então embolou o grupo, já que o Taubaté havia vencido o Estrela de Março na estreia. O Botafogo tem 6 pontos, saldo 2, o Taubaté tem 3 pontos, 1 gol de saldo.
Águia de Marabá, 3 pontos, 0 no saldo. Estrela de Março, 0 pontos, menos 3 no saldo. Que o Botafogo se classifique, está fazendo um papel legal, alguns jogadores se destacando, como por exemplo o Cauã Toledo, ponta, que já atuou no profissional e ainda está lá na Copa São Paulo. Jogadores já vieram para o Lonier participar da pré-temporada com o time profissional. O Kadir, que foi titular na estreia na Copa São Paulo, está com o grupo do Martim Anselmi, assim como o Marquinhos, que nem começou jogando contra o Águia de Marabá, também está treinando com o técnico argentino e o time profissional do glorioso Botafogo. Então é isso, galera. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Todo mundo deixando like. Isso é importantíssimo para o canal. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Todo mundo se inscrevendo também no Glorioso Play, onde estou com os meus amigos Thiago Graxê e Matheus Medeiros. E na Placar, aqui no YouTube, onde estou às 13 horas de segunda a sexta com outros grandes amigos, José Elan, André Garoni, Paparazzo e Raíza Simplício. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!